Você sabe como era a morte por crucificação? A crucificação era um método de pena de morte na qual a vítima era amarrada ou pregada em uma viga de madeira e pendurada durante vários dias, até a eventual morte por exaustão e asfixia. A vítima da crucificação era primeiro açoitada ou espancada severamente, uma provação que por si só já ameaçava a vida. Depois, ela era forçada a carregar a grande viga de madeira ao local da crucificação. Suportar essa carga era não apenas extremamente doloroso após o espancamento, mas acrescentava uma certa vergonha, pois a vítima estava carregando um instrumento da sua própria tortura e morte. Era como cavar o próprio túmulo. Crê-se que o método tenha sido criado na Pérsia e trazido no tempo de Alexandre para o Ocidente. A crucificação era usada por muitos grupos, mas foi aperfeiçoada pelos romanos com a execução final por tortura. O registro histórico mais antigo da crucificação data de 519 a.C., quando o rei Dario I da Pérsia crucificou 3.000 de seus inimigos políticos na Babilônia. Mais tarde, os gregos também usaram a crucificação. Após o colapso do Império de Alexandre o Grande, Antíoco IV Epifânio, que nome lindo, crucificou judeus que se recusavam a aceitar a helenização. A crucificação era algo tão horrível que foi reservada apenas aos piores criminosos. A crucificação tinha como objetivo mostrar o poder do domínio romano e deter aqueles que desobedecessem ou representassem uma ameaça. Em seu contexto original, a cruz representava poder, autoridade e terror. Mas ao ir à cruz em nosso lugar, Jesus transformou radicalmente o simbolismo deste objeto, mudando a associação de poder, controle e crueldade para um símbolo de sacrifício e amor. Hoje, a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Mas você sabia que nem sempre a cruz foi o símbolo do cristianismo? Nos primeiros séculos, após a época de Jesus Cristo, haviam outros símbolos: a pomba, o navio, a âncora, a lira e o peixe. O mais conhecido desses primeiros símbolos é o peixe. Quem lembra que as Bíblias antigamente vinham com desenho de um peixe impresso na capa? Hoje já não encontramos tantas assim. A palavra grega para peixe é ictus, que se tornou uma sigla ou um acróstico que significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. No contexto de perseguição contra os cristãos, como um cristão poderia saber se outra pessoa também era cristã? Os primeiros cristãos utilizavam códigos secretos para confirmar se estavam mesmo diante de um irmão da mesma crença. Um desses códigos era o ictus, o peixe. Quando o cristão supunha estar diante de outro cristão, desenhava uma curva ou meia-lua no chão. Se a pessoa desenhasse outra meia-lua sobreposta à dele, completando assim a figura de um peixe,
ele tinha maior segurança de supor que se tratava mesmo de um seguidor de Jesus, que conhecia o código secreto dos cristãos, o peixe. O ictus também era usado para indicar as catacumbas cristãs durante a perseguição. Deste modo, só os cristãos conseguiam identificar quais eram os túmulos dos seus companheiros de fé. Hoje, em nosso Brasil, não somos perseguidos como eles foram e, portanto, não precisamos usar o peixe para nos identificarmos. Mas creio que precisamos nos deixar ser associados à figura do peixe. Em Mateus 4, dos versos 18 a 19, Jesus assim disse para os primeiros discípulos: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A cruz será eternamente o símbolo da nossa fé, pois foi lá que Jesus deu sua vida a fim de nos dar vida eterna, por meio do seu sacrifício. Mas o peixe precisa nos lembrar que ele nos comissionou para sermos pescadores de almas. A cruz deve nos levar à adoração. O peixe deve nos levar ao servir. Somos salvos porque Jesus foi à cruz. Somos realizados porque Jesus nos deu a missão de pescar almas para o céu. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?